Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma Fast Lesson. No vídeo de hoje, atendendo pedidos, vamos resolver um circuito elétrico, um circuito RLC que se comporta como um filtro rejeita-banda. Vou fazer o cálculo passo a passo para determinar a função de transferência dele. É algo que me pedem bastante, fazia tempo que não tínhamos uma Fast Lesson assim, espero que você goste. Like de sempre, inscrição no canal e ative as notificações. Lembro todos que é um oferecimento da Rindak Componentes. Precisa de componentes eletrônicos para os seus projetos? rindakcomponentes.com.br. Link aqui embaixo, o primeiro link da descrição. Acesse e faça o seu cadastro. A Rindak tem em seu DNA esse amor pela eletrônica. E estamos com a nossa Black Friday. Aproveite, hein? Faltam poucos dias, aproveite. Aplique o cupom NOVEMBRO21. E tenha 50% de desconto em todos os nossos cursos e planos. Os links estão aqui embaixo. Invista no seu conhecimento, eles têm acesso vitalício. Você pode aproveitar a promoção e estudar quando quiser. Falta pouco, então aproveite. Novembro 21 é o cupom. Vamos para mais uma aula aqui no seu WR Kids Channel. Segura aí! Esse aqui é o circuito para a nossa aula de hoje. Eu vou calcular em tempo real com vocês a função de transferência, que basicamente é a razão entre a saída e a entrada do circuito. Olhando para o circuito, você já consegue determinar que consiste em um circuito RLC. Ele tem um indutor, um capacitor e um resistor. Coloquei valores aqui, pois vamos verificar também a resposta em frequência do circuito. Este filtro é um rejeita-banda, então uma determinada frequência será rejeitada por ele, as restantes irão passar. E conseguimos ver isso sabendo do comportamento do indutor e do capacitor para frequências. Capacitores em frequências muito baixas se comportam como um circuito aberto. Em frequências muito altas se comportam como um curto-circuito. Indutores, frequências muito baixas se comportam como um curto-circuito, frequências muito altas se comportam como um circuito aberto. Conseguimos ver então, como eu tenho eles em paralelo aqui, que em frequências muito baixas aplicadas aqui em Vin, o indutor permitirá a passagem. Teremos sobre a carga de 50 ohms praticamente Vin. Já frequências muito altas é o capacitor que permite a passagem, tendo sobre a carga R praticamente Vin. E aí nós conseguimos concluir que uma faixa intermediária de frequência, ambos os dispositivos estarão tendendo a um circuito aberto. E aí nós teremos a rejeição desta faixa, por isso que é um rejeita-banda. E vamos comprovar isso matematicamente e depois farei uma simulação rápida do circuito. Qual é a frequência? A frequência utiliza a equação 1 sobre 2π raiz de L vezes C. E já podemos calcular de imediato isso antes de resolver a função de transferência. O indutor é 2,2 microhenry, o valor que coloquei como exemplo, e o capacitor é 4,7 nanofarad. É um filtro para faixa já de RF, frequências mais altas. 4,7 nano vezes 2,2 micro, raiz quadrada, vezes 2 vezes π, o inverso disso. Vemos que a frequência que o filtro tende a rejeitar é em torno de 1,5 MHz. 1.500.000 Hz. Então essa é a frequência de rejeição. Com essa equação você inclusive pode projetar filtros assim. Agora vamos para a função de transferência, o cálculo da razão entre Vout e Vin, a razão entre a saída e a entrada do circuito. Nós podemos enxergar esse circuito como impedâncias. Eu posso enxergar L em paralelo com C como uma impedância Z1 de S, que vai ser, vamos primeiro chamar só de Z1. Impedância Z1 vai ser o L em paralelo com o C. E a impedância Z2 é o próprio R,
Não concorda comigo? E aí eu preciso descobrir uma equação para calcular Vout. Quem já trabalha com eletrônica consegue enxergar um divisor de tensão aqui, entre as duas impedâncias. Imaginem uma impedância única aqui, uma abstração, e uma única aqui que substituímos. Então, o divisor de tensão vai me resultar em Vout, tá certo? Nós também sabemos que a transformação em frequência do indutor é a indutância vezes a variável de Laplace S. Isso é do cálculo avançado. Já o capacitor é 1 sobre C vezes S. E aí sim, eu calculo a minha Z1 de S. Z1 de S vai ser o paralelo de LS com 1 sobre CS. Perfeito? E o resistor? O resistor é a própria resistência, quando eu faço a transformação em frequência do resistor. Bem fácil. E aí agora nós podemos fazer o cálculo do divisor. Vout vai ser igual. Lembrando, um divisor de tensão seria Z2, considerando impedâncias, tá certo? Dividido por Z2, mais Z1, vezes Vin. Já estamos aos poucos encontrando uma relação entre a entrada e a saída do circuito. Quem é Z2? Z2 é o paralelo, aliás, perdão, Z2 é o meu R, galera. É isso aí, Z2 é o R, então é R dividido por R, mais Z1. Z1 sim é o paralelo de L com C. Aí está. Se eu dividir ambos os lados da equação por Vin, veja que o que eu faço em um lado eu tenho que repetir no outro. Eu vou ter Vout por Vin, e aqui Vin sobre Vin vira 1, então some esse termo do lado direito da equação. Com isso eu posso fazer o seguinte, ó, já encontrei a razão entre a minha saída e a minha entrada. Tá aí, ó. Vout por Vin é R dividido por R mais LS paralelo com 1 sobre CS. Isso tudo eu sei que é a minha função de transferência H de S. Pronto, ó. Agora é só resolver esse paralelo aqui. Podemos resolver o paralelo fazendo o produto pela soma. Então vamos para o cálculo aqui. Vamos copiar, produto pela soma, pegar aqui, em cima é uma multiplicação e embaixo aqui é uma soma. É isso que temos por enquanto. Agora eu preciso buscar eliminar o que eu tenho nos, vamos chamar de subdenominadores, ou seja, os denominadores extra. Eu tenho a minha fração aqui, o numerador é R, e o denominador é toda essa galera aqui. Aqui. Perfeito. Vamos eliminar um subdenominador, que seria o denominador desta fração que está no denominador da fração principal. Para isso, eu posso multiplicar em cima e embaixo por esse termo aqui. LS mais 1 sobre CS. O que eu faço no numerador, eu devo fazer no denominador, para ter a proporção mantida. Então, multiplico em cima e embaixo por esse termo aqui. Dessa forma, eu elimino esse subdenominador, só que eu preciso manter a proporção. Então, em cima vai surgir
o R multiplicado por LS mais 1 sobre CS. É isso que eu vou fazer agora com você. Vai ficar RLS mais R dividido por CS em cima. E aqui, o termo R de baixo também vai ficar assim. E aqui eu só preservo o LS vezes CS, que eu posso colocar LS sobre CS para facilitar. Então veja que ficou mais enxuta a minha equação. Como sempre, aquele segredinho de buscarmos eliminar os subdenominadores. Então, temos mais o CS agora sobrando aqui, ó. O que eu faço? Multiplico em cima e embaixo por CS. Assim eu elimino estes CS que estão aqui embaixo me atrapalhando. Então, multiplico em cima e embaixo por CS. Vamos fazer uma cópia aqui. Continuar a minha equação. Nós teremos aqui apenas o R. Aqui surge o RLC vezes S ao quadrado. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. RLC vezes S ao quadrado. Depois eu multipliquei por CS. Então, S vezes S é S ao quadrado. E o C estará multiplicando o R e o L. Além disso, aqui eu elimino o CS, então sobra apenas o meu R. E aqui eu elimino o CS e sobra apenas o LS, olha só. Então vou colocar aqui no meio LS mais R. Olha como ficou mais enxuta a minha equação. E esse termo aqui, essa equação aqui já é a minha função de transferência do circuito, mas eu posso simplificar ainda mais ela. É costume que o termo de maior potencial apareça na equação sempre multiplicado por 1, para deixarmos ela pronta. Nesse caso, eu preciso dividir em cima e embaixo por RLC. E o S ao quadrado significa que é um sistema de segunda ordem. Percebeu esse detalhe? Olha só, eu tenho um indutor e um capacitor, ou seja, dois componentes que se comportam conforme a variação de frequência. Significa que é um sistema de segunda ordem e por isso que eu tenho um S ao quadrado. Isso indica que os cálculos até aqui fazem sentido, pelo menos. Então vamos lá. Dividindo em cima e embaixo por 1 sobre RLC. Aí. Como vai ficar a minha equação? Vai ficar S ao quadrado. Aqui vai ficar R dividido por LC. Aliás, vai ficar 1 sobre LC. Que eu divido R por RLC, resulta em 1 sobre LC. Aqui fica S ao quadrado. Aqui fica S dividido por RC. E aqui fica 1 sobre LC também. E essa é a minha função de transferência final. E agora eu posso substituir os valores para obter a função de transferência que de fato corresponde a este circuito com os valores dos componentes. Mas antes disso eu vou fazer a simulação no software Xfunk, que passando este circuito em SPICE eu consigo obter a função de transferência dele. Então ele calcula para mim e é muito útil para sistemas mais complexos. Estou com ele aqui, eu vou fazer o seguinte, aqui o ground é o nó 0, Vin é o nó 1 e Vout é o nó 2. Então, na edição do circuito, eu tenho
um VS, que é Voltage Supply, entre o nó 0 e o nó 1. Eu vou aplicar 1 volt. O meu indutor está entre o nó 1 e o nó 2. Meu capacitor está entre o nó 1 e o nó 2, ambos em paralelo. O meu resistor está entre o nó 0 e o nó 2. E aí eu vou aplicar um voltage meter entre o nó 0 e o nó 2 para medir essa saída, fazer uma simulação AC linear, e a diretiva .end para encerrar aqui. Então vamos salvar as alterações, rodar a simulação, não temos nenhum erro. Se eu vir aqui em View Output, eu tenho a minha função de transferência. Observe que o Xfunc, quando eu não coloco valores, ele calcula a minha função até o ponto antes de eu dividir por LRC. Vamos comparar aqui, que é esta equação aqui, ó. RLC S ao quadrado, tá aí, RLC vezes S ao quadrado mais R dividido por RLC vezes S ao quadrado mais L vezes S mais R. Ele só inverteu o S com L, mas é um produto, então tanto faz a ordem. A ordem dos fatores não altera o produto, clássica regrinha. Então nós temos o cálculo correto. Agora vamos ver com os valores dos componentes. Então eu dividi para preservar o S ao quadrado aqui, tá certo? E eu vou substituir pelos valores dos componentes. Eu vou obter a função de transferência daquele circuito para aqueles valores de componentes. Vamos ver aqui como fica. O meu indutor é 2,2 microhenry, e o meu capacitor é 4,7 nanofarad. Coloquei aqui. Já faço um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Meu resistor é 50 e o meu capacitor é 4,7 nano. Por isso 4,7 vezes 10 na menos 9. E aí eu preciso do auxílio da calculadora para finalizar esse cálculo aqui. Então vamos lá. 2,2 vezes 10 na menos 6, vezes 4,7, vezes 10 na menos 9, 1 sobre isso. Dá esse valor aqui. Então vamos lá. 9,6 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Colocar 9,6711 vezes 10 na 13. 9,6711 vezes 10 na 13. Tá aí. E é o mesmo valor aqui, porque também é 1 sobre LC. E aí, por fim, 4,7 nano vezes 50, 1 sobre isso. 4,2553 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 10 na 6. 4,2553. 4,2553 vezes 10 na 6. S. E essa é a minha função de transferência final do circuito. Calculamos. E aqui utilizando simples álgebra, galera. Veja que passando os componentes para o domínio frequência, as coisas ficam mais fáceis. Poderia ser muito mais complexo no domínio tempo, pois iria resultar em equações íntegro-diferenciais. Seria muito mais difícil de resolver. Assim, em poucos minutos dá para resolver a equação teoricamente. Vamos ver se eu calculei tudo certo. Coloco tudo aqui na edição. Valores 2,2 micro para o indutor, 4,7 nano para o capacitor e 50 ohms para o resistor. Salvo, rodo a simulação de novo e vamos para o View Output. E aí está a belíssima função. S ao quadrado mais 9,6711 vezes 10 na 13 sobre S ao quadrado mais 4,7
2553 vezes 10 na 6S, mais 9,6711 vezes 10 na 13. E o Xfunc ainda nos permite fazer o gráfico do circuito, comprovando que a nossa análise de determinação de comportamento está correta. Eu carrego na minha saída a própria função lida em VM, tá aí ela, e vou em plot, ganho e fase, para verificar a resposta em frequência e a fase do circuito, e tá aí a resposta em passa-banda como previsto. Ganho unitário, e aí eu rejeito aqui na frequência em torno, aqui é 1 mega e aqui é 2 mega, ó. 1 vezes 10 na 6, 2 vezes 10 na 6, a rejeição ocorre um pouquinho acima de 1,5 mega. Então, 1,56, como calculamos com a equação 1 sobre 2π raiz de LC. Fantástico, tá aí. Atendendo pedidos, resolvemos este circuito. Se você gosta de tópicos avançados de circuitos elétricos, deixe seu pedido aqui que podemos, de vez em quando, apresentar este vídeo, esta Fast Lesson, que não foi tão rápido assim, mas acho que vai ajudar muita gente nestas soluções. E esta foi mais uma Fast Lesson. Like, inscrição no canal, nos siga nas demais redes sociais. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Aqui no canal temos mais de 3.300 vídeos publicados, então faça aí uma maratona dos vídeos WR Kits. Valeu sua audiência, bons estudos, um abração e até o próximo vídeo.